Neste vídeo vamos resolver o exercício da aula anterior. Nesse exercício foi solicitado que, com o auxílio de sensores indutivos, nós façamos a inversão do sentido de giro do motor de uma esteira. Então, tendo como base o exemplo acima, desenvolva um circuito e simule-o que opere de maneira semelhante à esteira do vídeo. Porém, agora, ao invés de parar, que ele gire ao contrário e leve a peça de volta até o ponto inicial. Ou então agora, ao colocar a peça, o sensor B3 vai detectar a presença da peça, a esteira vai começar a girar no sentido. Ao chegar no B2, no sensor B2, vai ocorrer a inversão de sentido de giro do motor e a esteira vai girar ao contrário, voltando para a posição inicial. Para fazer a movimentação da esteira, dessa vez eu vou utilizar um motor monofásico. Ele é um motor com 4 terminais, o 1, V1, o 2, V2 e com capacitor permanente. Para que eu possa fazer a inversão de sentido desse motor monofásico, ou seja, alimentado por uma fase somente, eu tenho que fazer inicialmente ligar em paralelo o terminal U1 com o terminal U2, o V1 com o terminal V2. Se eu quiser fazer a inversão do sentido de giro, depois eu tenho que pegar a conexão do U1 e ligar com a V2. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na outra ligação. Vou ligar a V1 com a U2, que é exatamente o contrário que está representado na primeira situação. Se eu fizer isso, eu consigo fazer a inversão de rotação do motor monofásico. Este aqui seria um típico esquema de ligação de um motor monofásico com um capacitor permanente. Então, quais que seriam as ligações? Nessa extremidade seriam 2 terminais e os outros 2 estariam ligados, um aqui e outro aqui. Esse tipo de motor é muito utilizado onde são necessárias pequenas potências. Um exemplo é esse ventilador aqui, acionado também com um motor monofásico ou de capacitor permanente. Aqui nós temos outro exemplo. Vamos fazer então a montagem do circuito. Eu sugiro que, se você for montar esse circuito aqui ou fazer na simulação, que você vá testando etapa por etapa. Depois de pronto é muito difícil você descobrir onde está o problema. Os maiores problemas, como a gente já viu na sala de aula, são justamente as conexões. Então vá testando parte por parte antes de ter que refazer o circuito todo novamente. Bom, então este é o diagrama do circuito de acionamento da esteira. Aqui a parte de potência e aqui a parte de comando. Na parte de potência nós temos o motor monofásico e aqui estão os 2 contatores que fazem a inversão de giro do motor. Se você perceber, esse contator K2 está fechando esse circuito que liga o terminal que tem o capacitor em paralelo com o terminal U1, e no terminal 3,4 ele está ligando o V1 diretamente ao V2. O que o contator K5 faz é inverter essa posição. O contator K4, para evitar que o motor fique com uma bobina energizada durante a troca de giro, ele faz o corte da alimentação. Aqui na parte de comando nós temos uma fonte que transforma a corrente alternada em corrente contínua para alimentar os sensores. Nós vamos ter os contatos que são fechados pelos sensores. Então, como que ele funciona? Vou energizar. Ao o sensor B3 detectar a peça, ele liga o K1. O K1 energiza a bobina K2 e a bobina K2 fecha o contator K2, energizando o motor em um sentido de giro. Agora eu vou ligar o sensor B2. Ao ligar o sensor B2, ele liga a bobina do contator K3
o contator K3 energiza o contator K5 e o contator K5, ligado diretamente no motor, na parte de potência, faz o sentido de giro do motor ser invertido. Tanto eu ligando o K2 quanto o K5, eu energizo a bobina do contator K4, que é o que faz a conexão da bobina principal do motor, aqui em cima. Se eu quiser desligar o circuito a qualquer momento, eu posso apertar aqui na parte superior essa chave normalmente fechada, que ele vai desenergizar todos os contatores e o motor vai ser desligado. Então, mais uma vez, eu vou ativar o sensor B3, vai girar no sentido, aí eu posso parar aqui a movimentação e ativo o sensor B2, que ele vai girar o motor no outro sentido.